Olá! Você lembra das aulas de geografia sobre movimentos migratórios? Quando os professores explicavam a transição de grupos de pessoas de um lugar para o outro? Esses movimentos contribuem com a troca de culturas e trazem muito aprendizado para quem chega e sai. Mas nem sempre esse processo é feito de forma pacífica. Às vezes ele se torna forçado. O Novas Fronteiras de hoje vai falar sobre os movimentos migratórios e quais são os pontos positivos e negativos que esses fenômenos trazem para os povos e para a cultura dos países. Para falar sobre este assunto, a gente recebe o pós-doutor pela Universidade de Notre Dame, nos Estados Unidos, e professor de filosofia da Universidade Franciscana, Alfredo Santiago Culleton. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Laís. Saúdo o professor Márcio e todos os espectadores da TV Franciscana. Quem também participa conosco é o professor do mestrado em Ensino de Humanidades e Linguagens da Universidade Franciscana, Márcio Paulo Sensi. Seja bem-vindo também, professor. Olá, Laís. Obrigado a todos. Saúdo o professor Alfredo e todos os que nos acompanham. Perfeito. Eu começo então fazendo uma pergunta para o professor Alfredo. Professor Alfredo, existem três termos que são um pouco confundidos pelas pessoas. E eu gostaria que o senhor nos falasse um pouquinho mais, explicasse então qual é a diferença entre migrantes, refugiados e exilados. Muito bem, Laís. Você sabe que os seres humanos, desde o tempo em que nós descemos das árvores, há 250.000 anos, somos uma espécie animal, como qualquer outra, que é migrante, que se movimenta de um lugar a outro atrás de melhores condições de vida, alimentação, saúde, conforto, etc. Bom, o migrante é aquele que se movimenta, que migra, né? Parece que em algum momento a história da humanidade começou a criar raízes em um lugar e aí se torna sedentário, se chama, né? Esse é o nome técnico. Mas migrante é aquele que se movimenta. Há movimentos dentro dos países e há movimentos de fora para dentro e de dentro para fora. O refugiado é aquele que, por algum motivo religioso, político ou alguma catástrofe natural, ele se vê obrigado a sair do seu território originário e buscar refúgio, daí vem a palavra, buscar refúgio em algum país que o acolha. O exiliado é aquele que voluntária ou obrigatoriamente é expulso de um lugar. Tá? É expulso pelas condições políticas ou por perseguições religiosas. Então ele vai para o exílio, vai para fora, com a expectativa de poder retornar. Então, essa é a distinção entre os três conceitos. Professor Márcio, a gente sempre lê notícias de que o Brasil recebe muitos imigrantes. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho de quais as principais dificuldades que esses imigrantes encontram, né, a fazer esses movimentos e quais são também os principais países que recebem bastante imigrantes. Os dados mostram que existem uma grande entrada, uma grande recepção de imigrantes, principalmente quando eles são aceitos como refugiados. A partir de 85 até hoje, o maior número vem da Venezuela. E aí uma série de outros países que acompanham. A principal razão que essas pessoas vêm para cá e são aceitas como refugiados é que a causa principal há uma grave violação aos direitos humanos. Então, o Estado brasileiro dá refúgio a essas pessoas. E, claro, algumas questões que acontecem não só aqui, mas em outros países. Um grande problema que acontece a primeira situação é a falta de documentação. Esse é o primeiro grande problema. Que documentos essas pessoas têm? Segundo, um outro problema que está começando agora é caso de adolescentes e crianças que não são acompanhados por adultos, sem documentos e sem adultos que os acompanham.
Nos últimos anos, há um fluxo maior de adolescentes e crianças tentando entrar, principalmente no Brasil, que estão sem essa documentação. Depois que vem para cá, tem um problema sério, que é a língua. Outro problema, que aí é mais grave, me parece, é o modo como nós, aqui, quem já está sediado no país, acaba olhando para os outros, olhando para o outro que é um refugiado. Esse olhar para o outro, ele não vê só o refugiado como se fosse um turista ou alguém de passagem. Às vezes vê um outro que precisa ser expulso. E talvez essa seja a situação mais complicada que os refugiados eles acabam enfrentando aqui. E, professor Alfredo, eu acredito que tenhas algumas contribuições para dar sobre esse assunto. Concordas com essa ideia de que, de fato, não são só questões burocráticas que atrapalham, mas há uma questão cultural também que dificulta o acolhimento das pessoas de outros países aqui? Tu falou bem, Márcio. O problema é do documento, né? A documentação, documento de identidade. E a identidade é a que fica comprometida quando ele sai desse lugar de origem, né? Quem ele é, né? Ele é, e aí precisa pontinho, 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 né? Dizer se ele é um migrante, se é um refugiado, se ele vem trazer, se ele vem tirar, se ele tem filho, se tem religião, se ele é uma ameaça ou é uma contribuição. Então, não se sabe quem que ele é. E ele tem que ir buscando essa identidade diante dos outros. Quando você chega num país que você não conhece e chega com motivações assim muito urgentes, que é a própria sobrevivência, então a sua identidade está altamente comprometida, né? Então, até construir essa identidade, é um momento muito tenso, muito ruim. Professor Alfredo, seguindo ainda no ritmo, né, desse acolhimento que o senhor estava falando com o professor Márcio também, o senhor foi coordenador da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, né? Inclusive a gente fez um programa exclusivo sobre as cátedras da Unesco, tá lá no nosso YouTube, muito bacana. E eu queria que o senhor falasse nesse contexto, então, quais são as políticas públicas que existem hoje, então, destinadas aos imigrantes? As políticas públicas hoje buscam, né, fomentar a aproximação. Então, não se deixa que grupos grandes de refugiados fiquem isolados. Então, se busca integrá-los nos interiores. Então, 2, 3 famílias vão para Venâncio Aires, 2, 3 famílias vão para municípios que acolhem e dão trabalho e garantia a escola para as crianças. Quem faz esse meio de campo, uma associação, se chama Associação Antônio Vieira, no Rio Grande do Sul, né, que pertence aos jesuítas, e que sai fiador, digamos, para o aluguel de casa, para colocar as crianças na escola, ser atendido no posto de saúde, etc. Tem um cuidado. Então, há um dinheiro destinado pelo Estado para isso e funciona também como uma ONG, né, que capta recursos com essa finalidade. Agora, para o refugiado, são poucas, é dizer, há muito poucas iniciativas, né, de acolhimento e de... Porque a gente temos uma dificuldade no Brasil, quando chega um imigrante, que é de supor que ele vem competir comigo, tirar o meu emprego, né? Que ele vai disputar comigo interesses que já são poucos, né, para distribuir no Brasil. Pô, ainda me vêm estes angolanos, né, ou moçambicanos, pô, tirar o pouco que nós temos. Bom, tem outros países, como os Estados Unidos, que eles têm uma visão um pouquinho diferente. Aquele que o imigrante é aquele que traz, né? Não é aquele que vem tirar. E isso é uma posição bastante interessante, de uma diferença substantiva, porque, de fato, concretamente, no estado do Rio Grande do Sul, né,
As regiões mais desenvolvidas são as regiões onde tiveram imigração, foram povoadas por imigrantes. E não era porque eram alemães ou italianos ou eram do Vêneto, era porque eram imigrantes. Qualquer imigrante traz nada, a não ser a sua força de trabalho e a sua cultura. Bom, as políticas públicas são bastante poucas, as igrejas têm algumas congregações, os escalabrinianos, por exemplo, que se dedicam, né, à acolhida dos migrantes. Em todas as rodoviárias grandes das capitais sempre tem uma salinha que são das escalabrinianas, são irmãs, né, que cuidam disso. Algumas paróquias acolhem, né, e dão alguma assistência jurídica, alguma assistência de orientação. O povo que vem do Haiti, por exemplo, tem uma dificuldade extra, que é a dificuldade da língua. Nós temos algumas políticas nas universidades de ensino da língua portuguesa para migrantes, o que é muito bom. Agora, você acolhe realmente um imigrante quando você aprende a língua dele, não quando ele aprende a sua. Certo? Submeter ele ainda ao rigor da própria língua, ele vai aprender por conta da língua. Frentista de posto de gasolina, que são lugares onde os haitianos acabam trabalhando, né? Os serviços, eles rapidamente aprendem a língua, isso não tem tanta dificuldade. A dificuldade é nós aprender a língua deles. E se nós queremos nos alimentar da cultura, da riqueza, da beleza que eles trazem, né? Nós temos que poder também aprender as línguas, aprender as músicas, aprender a culinária, aprender, né, aquelas delicadezas que lhes dão identidade, né, e pelas quais a gente os reconhece. Professor Márcio, como a gente havia falado, né, o Brasil, o número de imigrantes que chegam ao Brasil, ele tem crescido significativamente, né? Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho o que se dá o movimento, né, esse fenômeno desse movimento, e eu queria que o senhor falasse também um pouquinho do impacto que esse fenômeno traz, então, para os países, principalmente aqui para o Brasil. Tem um ponto interessante que se as pessoas são obrigadas a saírem de seu local de vida, onde nasceram e onde têm os seus laços, isso se dá por alguma violação de algum direito fundamental. E isso é de uma violência extrema, né? Imagine você ser obrigado a sair do lugar onde você tem os seus laços. As principais razões que nós conseguimos assim recolher a pobreza, que decorrente dessa violação, obviamente, é um Estado que já não dá mais condições, questões de perseguições religiosas, como o professor Alfredo já citou, situações que criam vulnerabilidades que são tão profundas que a opção que essa pessoa tem é se deslocar, e se deslocar deixando traços de sua identidade. Então, imagine o impacto. Eu acho que o professor Alfredo já indicou pontos fundamentais aí, né? O impacto, ele depende muito do modo como o Estado, o lugar que recebe, está preparado para isso. Então, como nós vamos acolher essas pessoas que vêm? Eu sou neto de imigrantes, então nós temos traços aí de imigração, nós fomos acolhidos de alguma maneira. Como nós vamos acolher agora aqueles que estão chegando e que precisam dessa acolhida? Se nós pensarmos em termos de impacto, esse impacto provavelmente vai ser, num primeiro momento, muito mais cultural, muito mais social e muito mais de mudança de mentalidade nossa para conseguirmos assim ver o outro, como uma outra cultura, como uma outra forma de vida que vai enriquecer a nossa vida em geral. Então, isso é uma dificuldade extrema, porque nós temos que lidar com preconceitos. Eu lembro de um documentário que eu vi um tempo atrás, onde se fazia a comparação de como os italianos chegaram na Serra em comparação com os haitianos chegando agora. As descrições, a narrativa que eles construíram era muito semelhante, dos problemas serem muito semelhantes. Claro, com discursos distintos, mas o que nós poderíamos fazer para... E aí, professor Alfredo,
gostaria de ouvir um pouco mais. O que nós poderíamos fazer de fato assim para mudar essa mentalidade nossa e transformar essa imagem de uma tolerância com uma espécie de imagem do tipo, está vindo aqui um outro que nós queremos mais expulsar do que acolher, e transformar isso em acolhimento efetivo. O que atrai e o que seduz realmente é conhecer um povo pela sua cultura. Acho que promover feiras de culinária das diferentes etnias, né? A festa das etnias, por exemplo, né? Uma data no ano, fazer uma festa das etnias e convidar os haitianos, os angolanos, as diferentes etnias para fazer uma banquinha com comidas típicas, né? E as pessoas, os alunos, quem for, vai no pátio e compra uma comidinha desta, daquela, né? E alguma dança, alguma música, etc. Como você faz Festival de Inverno em Belemérito, e tantos outros lugares, né? Oktoberfest, Santa Cruz, etc. Comida, bebida e música são os lugares por excelência. Falando dos números de imigrantes e dos movimentos para dentro do Brasil e para fora, a gente muito mais facilmente enxerga quem está chegando, porque tem algumas distinções sobre as quais nós já temos algum preconceito. Negro, né? Já a gente olha com alguma suspeita. O Brasil suspeita do negro, entende? Não é do imigrante. Aí o imigrante ainda é negro. Pô, aí não tem sorte. Digamos, a discriminação ainda se duplica. Mas podemos pensar também que o Brasil é um dos países que mais imigrantes manda para fora. Então, os Estados Unidos tem 750 mil brasileiros. Portugal tem cerca de 500 mil. Agora, o país que acolhe muitíssimos imigrantes brasileiros é Paraguai. O Paraguai tem 400 mil brasileiros. 400 mil brasileiros. Não conheço ninguém que tenha querido ir para o Paraguai, mas foi. E 400 mil num país de 10 milhões é 5% da população. Esses são dados da ACNUR, né? Que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Temos que pensar que existe internacionalmente uma certa compensação. No caso do Brasil, não, porque tem muitos mais brasileiros fora do Brasil do que imigrantes entrando no Brasil. Eu quero agradecer a presença de vocês. O nosso programa, infelizmente, está chegando ao fim. O assunto estava muito bacana, muito legal esse bate-papo. Trocar essa experiência também com o professor Alfredo, que há 40 anos, né, professor? Vinha, então, da Argentina aqui para o Brasil, nascido em Buenos Aires. Pôde conversar um pouquinho conosco, então, sobre esse assunto tão importante. Quero agradecer a sua presença por estar aqui conosco, então, no Novas Fronteiras. Muito obrigada, professor Alfredo. Obrigado, Laís, pela oportunidade e muito contente de poder falar sobre um tema tão escondido, né? Porque se evita de falar dessas coisas. E um prazer estar com o Márcio nesta oportunidade. Agradeço também a presença do professor Márcio Sensi. Muito obrigada por estar aqui conosco hoje, aqui no Novas Fronteiras, falando então sobre os movimentos migratórios. Eu que agradeço, Laís. É um prazer estar aqui, um prazer conversar com o professor Alfredo, um grande amigo, e eu acho que aqui nós temos algumas ideias para começarmos alguns projetos na universidade, hein? Tem ideias bem interessantes aí para abrirmos esse tema cada vez mais. Com certeza que o Novas Fronteiras, então, seja as portas de entrada, né, professores? Eu agradeço também a companhia de vocês. Para rever esse programa, você pode acessar o nosso canal do YouTube, o youtube.com/UFNTV, e também as nossas redes sociais no Facebook e no Instagram. Até a próxima, tchau!